irmãos, a paz do Senhor Jesus para a sua vida. Eu quero mais uma vez trazer uma meditação da Palavra de Deus para nós, para que possamos neste tempo sabermos como nos conduzirmos neste que é um tempo de crise. E eu separei uma mensagem para compartilhar com os irmãos nesta noite, que tem o seguinte tema: para onde olhar na hora da crise? Para onde devemos fixar o nosso olhar? Onde devemos fortalecer a nossa fé neste tempo de tamanhos problemas, tamanhos desafios que temos enfrentado? Por isso eu quero convidá-lo a lermos o livro de Isaías, capítulo 6 e o versículo 1. Vamos entender um pouco do que o Senhor tem para a nossa vida. Assim diz a palavra do Senhor: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Amados irmãos, todos nós sabemos que havia aqui um certo grau de parentesco, de acordo com alguns estudiosos, entre Isaías e o rei Uzias. E o grande fato é que quando este rei morreu, e quando um monarca falecia em muitos lugares, isso se conotava em uma grande crise. Israel poderia estar naquele momento em crise, porque o seu monarca havia morrido. Mas nós devemos entender, meus queridos irmãos, que a crise é uma realidade para todos. A palavra de Deus deixa isso muito claro a todos nós. A crise, ela vem muitas vezes para abalar a estrutura das pessoas. Ela nos espreita por todos os lados. As crises vêm, meus irmãos, para nos amedrontar, para tirar o nosso foco. Ela chega rápido e quando ela vem de maneira inevitável. Mas além disso, meus irmãos, devemos aprender que através das crises nós aprendemos a lidar com as situações da vida. E a escolha é nossa. Que tipo de caminho iremos trilhar? Iremos para a estrada do triunfo? Essa crise nos levará a um aprendizado a fim de encontrarmos vitória? Ou simplesmente nós vamos trilhar a rota do fracasso? Essa é uma pergunta que deve mexer conosco. Nós estamos falando de um profeta que em um ano de crise, ele recebeu grandes vitórias da parte do Senhor. Você pode estar também agora pensando, como muitos, que este ano está perdido, mas ele pode ser um ano de grandes vitórias, pode ser um ano de grandes conquistas, pode ser um ano da manifestação da glória de Deus na sua vida, na sua igreja, onde quer que você esteja. Deus pode transformar o caos em bênção para você e para aqueles que te cercam. Meu querido irmão, se nós olharmos aqui neste texto, o rei na terra estava morto, mas o rei celestial estava presente, estava vivo e estava reinando em seu alto e sublime trono. Nós precisamos entender que os ventos da instabilidade política, econômica, moral e espiritual estavam soprando. Mas a pergunta que deve permear a nossa mente agora, e é o título desta rápida meditação, é esse: para onde olhar na hora da crise? Onde eu devo fixar o meu olhar? Onde eu devo atracar a minha fé? Em primeiro lugar, nós devemos aprender que na crise nós devemos olhar para cima. Meus queridos irmãos, o rei de Judá estava morto, mas o Senhor permanece no trono. As coisas na terra podem parecer fora de controle, como está agora a nossa nação, sendo sacudida por conta desta pandemia, por conta da corrupção, por conta da crise política. Mas, meus irmãos, o Senhor está em seu trono. Deus continua com as rédeas do mundo firmadas em suas mãos. Aleluia!
Quando olhamos para cima, nós tiramos a atenção das distrações que tentam chamar a nossa atenção, que tentam nos assediar, que tentam nos fisgar o coração. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 12, que devemos olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar para Ele implica em tirar o olhar das coisas da vida. Olhar para Ele implica em manter a nossa visão, o nosso foco no alvo, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em segundo lugar, amados irmãos, na crise precisamos olhar ao redor, ao nosso redor. Nós vamos perceber que Isaías viu a sua nação dominada pelo pecado. Ele percebeu que seus irmãos estavam na mesma condição. Quando nós estamos no meio de uma crise, devemos, além de olhar para cima e perceber que o Senhor permanece controlando todas as coisas, devemos também olhar ao nosso redor. A violência, o sangue derramado, a embriaguez, os problemas, os vícios, corroem os valores morais. Isso tudo tira a nossa paz de espírito, a imoralidade desenfreada, a linguagem obscena, que muitas vezes é frequente até mesmo no vocabulário dos cristãos. Isaías lamenta e geme com um profundo ai. Ai de mim que vou perecendo, porque habito no meio de um povo de impuros lábios. E ele começa dizendo: eu tenho os lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele olha ao redor, ele percebe que a corrupção estava presente. É como Neemias, quando estava na cidadela de Suzã, que ele recebe aquela má notícia do povo sofrendo, os que haviam ficado. E ele disse: eu e a minha casa temos pecado contra o Senhor na sua oração. Meus irmãos amados, nós precisamos entender que esta lamentação precisa estar presente em nossa vida. Este é o momento em que a igreja precisa voltar a chorar, a lamentar, a prantear diante do Senhor. O choro é algo tão presente na vida do crente, tão importante, que a nossa primeira ação quando nascemos é chorar. Isso deve ser algo para nos ensinar que a igreja não pode deixar de chorar. Tudo isso que tem acontecido é uma chamada de Deus para que voltemos a nos prostrar em sua presença, para que voltemos a nos quebrantar nos pés do Senhor, para que voltemos a gemer, a chorar. Há uma bem-aventurança para aqueles que choram. Mateus capítulo 5 diz que eles serão consolados. Mas, irmãos, para onde devemos olhar? Na crise precisamos olhar para dentro. A palavra de Deus diz que Isaías não viu apenas os pecados dos outros, mas também olhou e enxergou o seu próprio pecado. Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Ele reconheceu o seu próprio pecado. Neemias não estava morando em Jerusalém, mas quando recebeu a notícia, ele se lamentou, chorou, jejuou por muitos dias. Se dirigiu até aquela cidade e na sua oração, antes de se dirigir, ele diz: eu pequei, também a casa de meu pai pecou. Ele reconheceu o seu pecado, ele incluiu-se no pecado. Nós vemos que Isaías ora da mesma maneira. Nós às vezes intercedemos e oramos de uma maneira muito soberba, de uma maneira muito individual, particular, quando nós oramos em favor das pessoas. Nós devemos também nos incluir. Também eu e a minha casa pecamos contra o Senhor. Sentir a dor e sentir a miséria dos pecados da nação em nossa própria vida. Nós devemos atentar, meus irmãos, que ele enxergou os pecados da nação em si mesmo. Tudo aquilo que aquela nação cometia, ele entendeu que ele fazia parte daquilo, os lábios impuros. Ele contemplou a santidade de Deus e recebeu também o perdão de Deus. Todo aquele que se arrepende, que confessa e abandona, alcança a misericórdia. A confissão colocou na estrada
da restauração. Não há outra saída para nós, não há outra saída para o povo de Deus, para a igreja de Deus, senão nos arrependermos, confessarmos nossos pecados e o pecado do nosso país, para que entremos no caminho da restauração. A igreja tem resposta para essa crise, a igreja tem saída para esta crise, a igreja sabe o caminho que devemos trilhar. É o caminho do arrependimento, é o caminho do choro, é o caminho do pranto. Isto é o princípio da restauração. Bendito seja o nome do Senhor. Mas em último lugar, irmãos, na crise precisamos olhar para frente. Isaías, depois de ser purificado, ele ouviu uma voz: e agora quem enviarei? Quem há de ir por nós? Veja bem que no momento de crise devemos olhar para cima e enxergar o nosso Deus. Devemos olhar ao redor e perceber que tudo aquilo que nos cerca, precisamos olhar para dentro de nós e perceber que nós necessitamos da misericórdia e da graça de Deus. E devemos olhar para frente. Isaías recebe uma chamada e ele prontamente se apresenta, ele recebe o chamado e se coloca à disposição de Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. O mesmo Deus que restaura é o autor da chamada. E agora nós já ouvimos tantos homens de negócio, tantas pessoas que têm colocado já o ano de 2020 como acabado, como encerrado, como perdido, como um ano de prejuízos. Veja bem, Isaías teve um prejuízo, ele perdeu o rei, perdeu aquele que governava a nação. Mas no ano que poderia ser o pior ano da vida de Isaías, ele vê ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. No ano que podia ser o pior ano da vida de Isaías, ele vê ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. O ano que podia ser o pior ano da vida de Isaías, ele recebe a chamada da parte do Senhor. No ano que podia ser o pior ano da vida de Isaías, ele é tocado e purificado, e o Senhor diz: eis que coloco agora as minhas palavras na tua boca, bendito seja o nome do Senhor. Ele toca os seus lábios, a sua iniquidade é tirada e o seu pecado é purificado. Meus irmãos, este pode estar sendo um ano terrível para você, mas pode ser um ano da manifestação da glória de Deus, pode ser um ano da sua chamada, pode ser um ano em que o Senhor irá usar você para o louvor da sua glória, em todos os momentos, em todos os dias, em todas as circunstâncias. Eu quero nesta noite fazer uma rápida oração por você e pedir que você entregue a sua vida ao Senhor. Deixe que Ele controle, deixe que Ele domine, deixe que Ele dirija e conduza os seus passos, porque este ano você pode contemplar a glória de Deus, este ano você pode ter os seus lábios purificados, este ano você pode ser chamado para a glória de Deus. Amado e querido Senhor, quero nesta noite, Pai, te apresentar este irmão e esta irmã, que tem, Senhor, entregue a sua vida, e que talvez imagine que este seja o pior ano de sua vida. Eu quero crer que o Senhor pode transformar este ano em um ano de glória, em um ano de revelações, em um ano de manifestação do teu poder e da tua glória, em um ano de chamada, em um ano de transformação. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, te pedir: abençoe a vida do meu irmão para a glória do seu nome. Amados irmãos, quero nesta noite louvar a Deus pela sua vida e agradecê-los por este momento. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém.